pessoal! Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula de planilhas eletrônicas. E hoje, é claro, né, vamos relembrar esse conteúdo, lembrando que uma planilha é basicamente um programa que utiliza, né, tabelas, que tem linhas e colunas, para a realização de cálculos e gráficos no formato principalmente de apresentação de informações. E é uma forma muito interessante de poder manipular os dados também, aplicar fórmulas, e a gente vai aprender isso no decorrer da nossa disciplina. E é claro que existem softwares que nos ajudam sobre isso, e na nossa disciplina nós decidimos por enfocar no Google Planilhas, isso mesmo, onde a gente pode editar as nossas planilhas de modo colaborativo, acessando inclusive pela web, né? Não precisa instalar nada, basta acessar o site e começar a utilizar. Mas vamos entender um pouquinho mais? Bem, vocês também podem ver esse nome, né? Google Planilhas, Planilhas Google, ou também Google Sheets em inglês, né? Muito comum a gente também ver, que basicamente é um programa, né, que trabalha com planilhas, que é do pacote gratuito de editores oferecidos pelo próprio Google. Então a gente já conhece que existe, né, o Google Apresentações para slides. Nós temos também o Google Docs, né, para documentos. Temos o Google Planilhas. E é claro, então a gente acaba integrando e é possível integrar toda essa suíte, né, de editores de uma forma geral. Então, um gerenciador online de planilhas dentro da plataforma Google Drive. Então, por onde eu acesso, Thalia? Então, basicamente, você precisa ter uma conta Google, acessar o seu Google Drive ou ter também um aplicativo instalado no seu celular e dessa forma você consegue editar e criar sua planilha ali, tá? Com base em modelos ou criar também do zero. E possui a vantagem, como eu estava falando, de poder ser utilizado tanto pelo navegador ou pelo celular. Então, de qualquer lugar, desde que você tenha acesso à internet, você consegue estar utilizando. Além disso, né, o Google ele visa justamente atender as necessidades das instituições de uma forma geral, pensando no contexto das instituições de ensino, por exemplo, que precisam de agilidade para analisar, para compartilhar dados, né? E aí é interessante porque algo que eu estou vendo aqui, outra pessoa consegue ver do outro lado e nós dois conseguimos editar ao mesmo momento, tá? Então você pode acessar e criar inclusive insights, né? Aquelas informações que a gente consegue pensar, nossa, quer dizer, então, que fazendo, né, uma análise ali de quantas pessoas responderam isso, quantas responderam aquilo, a gente consegue pensar quais são, onde as pessoas estão, né? Por exemplo, as notas. Eu consigo saber quais são as principais questões que os meus alunos acertaram, que eles erraram. Com base nos erros, eu já consigo tomar decisões e pensar, eu preciso ensinar mais sobre isso, eu preciso reforçar sobre aquilo. E isso pode ser utilizado, inclusive, também no âmbito empresarial. Então, com certeza, boa parte das empresas, hora ou outra, vai estar, assim, manipulando planilhas, tá? E, mais uma vez, como eu já citei, mas o Planilhas Google é baseado em computação em nuvem, então você pode colaborar com quem você quiser, né, de qualquer hora e qualquer lugar, seja online ou offline. Então, é interessante que, inclusive, mesmo quando a internet cai, a gente tem possibilidade de editar aquilo offline quando conecta, então ele sobe todas essas informações. Outra coisa também é você cria sua planilha, quando você terminou, você pode baixar o seu arquivo para o computador e ter o arquivo local ali também. Então, vale super a pena conhecer. Gostaria também que vocês soubessem um pouquinho mais da interface. Nós já vimos em um vídeo anterior como que é as interfaces dos 3 principais softwares de planilhas, inclusive o Google Planilhas, mas aqui eu queria relembrar para vocês como funciona, né? A gente tem as colunas que estão sempre na vertical e elas são representadas aqui nesse caso por letras. E os números estão nas linhas. E os números estar nas linhas facilita, porque a gente consegue dizer, na linha 14. Então, o que tem na linha 14? Aí a gente consegue ver também em relação às colunas. Na coluna A, na coluna B. E é aquela história que eu já comentei com vocês de batalha naval. Então, a gente faz o cruzamento de linhas e colunas e consegue descobrir em qual local está aquele conteúdo que foi inserido. Como assim? Então, por exemplo, eu utilizei aqui, inseri a informação IF Goiano, tá? Então, esse é o meu conteúdo. E a identificação, quando eu clico, né, ali naquele conteúdo que eu digitei, e a gente chama isso de células, e a gente vai estudar isso em próximos conteúdos, então continuem acompanhando. Então, o que acontece? Na minha célula, então, eu tenho ali informação, né? Então, a linha, que é o número, e a coluna, que é a letra. Então, A1 representa lá onde está IF Goiano, então tá até selecionadozinho de azul, e vocês vão ver, né, que quando a gente está começando a editar, onde você está editando fica sempre selecionado, e ali a gente consegue saber qual é a localização.
Então, sempre pensem em, quando pensar em planilhas, primeiro, tabelas. Tabelas são formadas por linhas e colunas, e a identificação era por letras e números que faz esse cruzamento, tá? Então, A1, B5, C10 e assim sucessivamente, tá bom? Possibilidades que nós temos do Google Planilhas. Primeiro, facilidade para se colaborar e compartilhar informações. Trabalhar com também, né, de forma portável com outros editores de planilhas. Então, mesmo que você tenha feito uma planilha no Excel ou no Calc, você consegue importar esses arquivos e fazer edição dentro do Google Planilhas. E também a integração, né, de forma segura, porque está justamente dentro da infraestrutura do Google, inclusive a integração com os outros aplicativos do próprio Google. Além disso, uma das grandes possibilidades, como eu já falei várias vezes, é a opção de compartilhar com outras pessoas. E aí as pessoas elas podem somente visualizar, ou elas podem editar, ou elas podem fazer sugestões, e tudo isso através deste botãozinho. Então, vocês vão ver um botãozinho verde de compartilhar, é lá que são as informações de compartilhamento. Vale a pena ressaltar que, como a gente está falando do mesmo padrão, né, de editores comuns, é muito no Google, né, então a gente só vai mudar as cores e algumas coisas de lugar, mas sempre segue a mesma interface, né? Então vocês veem o botão de compartilhar é para compartilhar com outras pessoas, certo? Se vocês quiserem saber mais um pouquinho, também deixei para vocês um site informativo, né, que é o do Google, né, que fala sobre, né, como você fazer planilhas e tem uso pessoal ou para empresas. Então quem quiser saber um pouquinho mais, acessa lá o site. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham gostado de saber um pouquinho do Planilhas Google e com certeza a gente vai aprender agora, nas próximas aulas, todas as funcionalidades para poder utilizar essa ferramenta e explorar ela, porque ela é muito, muito, muito rica. Espero que vocês tenham gostado. Tchauzinho!